Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar esse domingo de carnaval, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você tem acesso a vários conteúdos especiais preparados pela nossa equipe. Então não perde tempo e segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E antes que eu esqueça, a gente também agora tem um perfil no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e também fique por dentro de tudo que acontece na produção do programa, nos bastidores e na Igreja Católica do Rio de Janeiro. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Palavra da salvação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo le nostre catechesi. Il tema che abbiamo scelto è la passione di evangelizzare. Continuemos as nossas catequeses. O tema que escolhemos, a paixão de evangelizar, o zelo apostólico. C'è una passione, che ti coinvolge tutto. La mente, il cuore, le mani, andare, tutto. Tutta la persona è coinvolta con questo di proclamare il Vangelo e per questo parliamo di passione di evangelizzare. Dopo aver visto Gesù il modello, depois de termos visto em Jesus o modelo e o mestre do anúncio, hoje passamos aos primeiros discípulos. O Evangelho diz que Jesus designou 12 dentre eles, a quem chamou apóstolos para estar com ele e para enviar a pregar. 2 coisas, para estar com ele e enviar a pregar. Há um aspecto que parece contraditório. Chama-os para estar com ele e para ir pregar. Dir-se-ia ou um ou outro, ou estar ou ir, mas não. Para Jesus não há ir sem estar, e não há estar sem ir. Não é fácil entender isso, mas é assim. Procuremos compreender um pouco qual é o sentido em que Jesus diz isso. Em primeiro lugar, não há ir sem estar. Antes de enviar os discípulos em missão, Cristo, diz o Evangelho, reúne-os. O anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Não se aprende em uma academia, começa ali com o Senhor. Com efeito, testemunhar o Senhor significa irradiá-lo, mas se não recebermos a sua luz, será extinguido. Se não o frequentarmos, anunciaremos não eles, mas a nós próprios, e será tudo em vão. Portanto, só quem estiver com ele pode anunciar o Evangelho de Jesus. Quem não estar com ele, não pode anunciar o Evangelho. Pode anunciar a si mesmo, mas não o Evangelho. Da mesma forma, não tem o ir sem estar com ele. De fato, seguir Cristo não é algo intimista, sem anúncio, sem serviço, sem missão.
a relação com Jesus não cresce. Observemos que no Evangelho, o Senhor envia os discípulos antes de ter completado a sua preparação. Pouco depois de os ter chamado, já os envia. Isso significa que a experiência da missão faz parte da formação cristã. Recordemos então esses dois momentos constitutivos para cada discípulo: estar com Jesus e ir enviado por Jesus. Tendo chamado os discípulos a si antes de os enviar, Cristo dirige a eles um discurso conhecido como o Sermão Missionário. Encontra-se no capítulo 10 do Evangelho de Mateus e é como que é a constituição do anúncio daquele discurso, e que eu aconselho vocês a lerem hoje, é somente uma página do Evangelho, e friso 3 aspectos: por que anunciar, o que anunciar e como anunciar. Por que anunciar? A motivação está em 5 palavras de Jesus, e que nos fará bem recordar. Recebestes gratuitamente, dai gratuitamente. Por que anunciar? Porque gratuitamente eu recebi e devo dar gratuitamente. O anúncio não começa por nós, mas pela beleza do que recebemos gratuitamente, sem mérito. Encontrar Jesus, conhecê-lo, descobrir que somos amados e salvos. É um dom tão grande que não podemos guardá-lo para nós. Sentimos a necessidade de o irradiar, mas com o mesmo estilo, ou seja, na gratuidade. Em outras palavras, temos um dom. Por isso somos chamados a fazer-nos dom. Recebemos um dom. Na nossa vocação, nós devemos fazer dom para os outros. Em nós há a alegria de ser filhos de Deus. E ela deve ser partilhada com os nossos irmãos e irmãs que ainda não o conhecem. Essa é a razão do anúncio. Ir e levar a alegria daquilo que nós recebemos. Segunda coisa, o que anunciar? Jesus diz: pregai anunciando que o reino de Deus está próximo. Eis o que se deve dizer. Antes de mais nada e em tudo, Deus está próximo. Mas nunca esqueçam disso. Deus sempre esteve próximo ao povo. Ele mesmo disse ao povo. Disse assim: olhem qual Deus está próximo às nações como eu estou próximo de vocês. A proximidade é uma das coisas mais importantes de Deus. São 3 coisas importantes: proximidade, misericórdia e ternura. Não esqueçam isso. Essa é a realidade de Deus. Nós, pregando frequentemente, convidamos as pessoas a fazer algo, isso está bem, mas não esqueçamos que a mensagem principal é que Ele está próximo. Proximidade, misericórdia, ternura. Acolher o amor de Deus é mais difícil porque queremos estar sempre no centro. Nós queremos ser os protagonistas. Estamos mais propensos a nos deixar plasmar, a falar mais do que a ouvir. Mas, em primeiro lugar, estiver o que fazemos, continuaremos a ser os protagonistas. Ao contrário, o anúncio deve dar a primazia a Deus. Dar a primazia a Deus. Em primeiro lugar, Deus. E dar aos outros a oportunidade de o acolher, sim, de sentir que Ele está próximo. E eu atrás. Terceiro ponto, como anunciar? É o aspecto sobre o qual Jesus mais insiste. Como anunciar? Qual o método? Qual deve ser a linguagem para anunciar? Isso é significativo. Nos diz que o modo, o estilo, é essencial no testemunho. O testemunho não envolve somente a mente ou alguma coisa de conceito, não, envolve tudo. Mente, coração, mãos, tudo. A linguagem da pessoa, a linguagem do pensamento, a linguagem do afeto e a linguagem da ação. As 3 linguagens. Não se pode evangelizar somente com a mente, ou somente com o coração, ou somente com as mãos. Tudo, envolve tudo.
L'importante è la testimonianza. No estilo importante é o testemunho. Come ci vuole Gesù? Como Jesus nos quer. Diz Io vi assim: mando come pecore in mezzo a lupi. envie-os como ovelhas no meio de lobos. Não nos pede para saber enfrentar os lobos, isto é, para saber argumentar, reagir, nos defender. Pensaríamos assim, vamos nos tornar relevantes, numerosos, prestigiosos, e o mundo vai nos ouvir e vai nos respeitar. E venceremos os lobos. Não é assim. Envio-vos como ovelhas, como cordeiros. Isso é importante. Se tu não quer ser ovelha, o Senhor não vai te defender dos lobos. Mas se és ovelha, esteja seguro que o Senhor te defenderá dos lobos. Ser humilde. Nos pede de ser assim, mansos, e com o desejo de ser inocentes, ser dispostos ao sacrifício. Com efeito, é o que o Cordeiro representa: mansidão, inocência e dedicação. Ternura. E ele, o pastor, reconhecerá os seus cordeiros e os protegerá dos lobos. Ao contrário, os cordeiros disfarçados de lobos são desmascarados e dilacerados. Um padre da igreja escrevia: enquanto formos cordeiros, venceremos. E mesmo que sejamos rodeados por numerosos lobos, conseguiremos vencê-los. Mas se formos lobos, esperto, eu me sinto bem, seremos derrotados, pois seremos privados da ajuda do pastor. E ele não apacenta lobos, mas cordeiros. Se eu quero ser do Senhor, eu devo deixar que Ele seja o meu pastor. E Ele não é pastor de lobos, é pastor de ovelhas. Manso, humilde. Ainda sobre o modo como anunciar, é impressionante que Jesus, em vez de prescrever o que levar em missão, diz o que não levar. Às vezes, alguém vê algum apóstolo, alguma pessoa que se desloca, algum cristão que diz que é apóstolo, que deu a vida ao Senhor, mas leva tanta bagagem. Mas esse não é... O Senhor te torna a bagagem mais leve. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem alforje para a viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Não levar nada. Diz para não se apoiar nas certezas materiais, para ir ao mundo sem mundanidade. Isso quer dizer, eu vou ao mundo não com o estilo do mundo, não com os valores do mundo, não com a mundanidade, que para quê? Cair na mundanidade é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou com simplicidade. Eis como se anuncia, mostrando Jesus, mais do que falando sobre Jesus, mostrando Jesus com o nosso testemunho. Por fim, caminhando juntos, em comunidade. O Senhor envia todos os discípulos, mas ninguém vai sozinho. A Igreja Apostólica é toda missionária, e na missão encontra a sua unidade. Portanto, ir mansos e bons como cordeiros, sem mundanidade, ir juntos. Eis a chave do anúncio. Essa é a chave do sucesso da evangelização. Aceitemos esses convites de Jesus, as suas palavras sejam o nosso ponto de referência. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Vai abençoar também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Nas catequeses sobre a paixão de evangelizar, após termos visto em Jesus o modelo e o mestre da evangelização, voltamos o nosso olhar hoje para os seus discípulos. O Evangelho narra como Jesus escolheu 12 discípulos, aos quais chamou apóstolos,
para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Antes de os enviar a pregar, Jesus chama os apóstolos para estarem com ele. O anúncio nasce do encontro com o Senhor, de onde deve partir toda a atividade cristã, sobretudo a missão. Mas por que anunciar? Porque de graça recebestes e de graça deveis dar. O anúncio não parte de nós, mas do que recebemos de graça, do encontro com o Senhor, em quem nos sabemos amados e encontramos a salvação. E anunciar o quê? Antes de tudo e em tudo, anunciar que Deus está próximo e que devemos acolher o seu amor por nós. E como anunciar? Jesus envia os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos, pedindo-nos, portanto, para sermos mansos, inocentes, dispostos ao sacrifício. Ele, como bom pastor, reconhecerá suas ovelhas e as protegerá dos lobos. Por fim, caminhar juntos no anúncio da Boa Nova. O Senhor envia todos os apóstolos, mas nenhum deles vai sozinho. A Igreja Apostólica é toda missionária e, na missão, encontra a sua unidade. E agora, então, o canto do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Com você, Bianca. Olá, Vinícius. A Semana do Papa e de todos os católicos será marcada pelo início da Quaresma. Finalmente, depois da pandemia, estão de volta os ritos tradicionais da procissão penitencial da Igreja de Santo Anselmo até a Basílica de Santa Sabina. Ali haverá Santa Missa com a bênção e a imposição das cinzas. Na sexta-feira, aqui no Vaticano, foi apresentada a mensagem do Papa Francisco, que este ano tem por tema Ascese Quaresmal Itinerário Sinodal. Mas agora queremos dirigir o nosso olhar para a Nicarágua, nestes tempos sombrios de perseguição. No Ângelus do último domingo, o Papa não deixou de manifestar a sua dor e solidariedade. Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monsignor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere, e anche le persone che sono state deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione e chiedo a voi la vostra preghiera. Preghiamo insieme la Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco,
você confere as últimas notícias direto de Brasília. É o boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.